A história do São Paulo Futebol Clube é construída por gigantes que se tornaram lendas. Entre eles, poucos carregam um simbolismo tão forte quanto Elísio dos Santos Teixeira, o nosso eterno Teixeirinha. Mais do que um ponta-direita, ele foi um exemplo de fidelidade, entrega e paixão pelo tricolor, dedicando quase 2 décadas inteiras da sua vida ao clube. Nascido em 4 de março de 1922, na capital paulista, Teixeirinha despontou muito cedo. Em 1939, aos 17 anos, já estreava no time principal. 2 anos depois, já mostrava ao mundo o que estava por vir. Em 1940, contra o Juventus, marcou 3 gols em uma só partida e até hoje mantém o recorde de atleta mais jovem a fazer um hat-trick pelo São Paulo. Um feito precoce que abriu caminho para uma carreira lendária. Se havia algo que definia Teixeirinha, era sua regularidade impressionante. Ele não vivia de lampejos, mas de constância. Não era um jogador de dribles extravagantes, mas de eficiência. Sua jogada preferida era um verdadeiro tormento para os adversários. Disparava pela linha lateral, acelerava até o fundo e só no último instante virava o corpo para cruzar. Uma movimentação simples, repetida inúmeras vezes, mas que raramente falhava. Era assim que servia companheiros, desequilibrava defesas e ajudava a construir vitórias históricas. No coração da torcida, Teixeirinha era visto como o símbolo do rolo compressor, aquele São Paulo dos anos 40 que atropelava rivais e dominava o futebol paulista. Contra Corinthians, Palmeiras e Santos, não faltaram jogos em que ele foi decisivo, carregando a raça e a confiança que marcavam sua personalidade. Não era apenas um ponta, era a faísca que acendia a chama tricolor nos momentos mais difíceis. Foram quase 17 anos defendendo o mesmo escudo. Ao todo, 525 jogos, 188 gols, 319 vitórias, 99 empates e apenas 107 derrotas. Números que o colocam como o 4º maior artilheiro da história tricolor e 5º jogador com mais partidas disputadas. Como se isso não bastasse, ele se tornou o São Paulino que mais vezes conquistou o Campeonato Paulista, erguendo o troféu em 1943, 1945, 1946, 1948, 1949 e 1953. Na época, ser campeão estadual era o auge do futebol brasileiro. E Teixeirinha fez isso 6 vezes, sempre como protagonista. Sua liderança era reconhecida por todos. O respeito era tão grande que, em cada vestiário que frequentava, o armário de número 1 era dele. Um detalhe simbólico, mas que mostrava sua importância. Era o primeiro a entrar, o primeiro a vestir a camisa, o primeiro a dar exemplo. E não se pode esquecer, Teixeirinha foi também um dos primeiros a mostrar que a base do São Paulo era um celeiro de talentos. Antes de Rogério Ceni e Roberto Dias, antes de tantos outros pratas da casa, ele abriu o caminho e mostrou que era possível sair das categorias de formação para se tornar ídolo máximo no time principal. Essa identidade com o clube fez dele não apenas um grande jogador, mas um patrimônio do São Paulo Futebol Clube. Outro aspecto marcante foi sua convivência com lendas do futebol. Teixeirinha jogou ao lado de nomes como Leônidas da Silva, o Diamante Negro, e juntos formaram uma dupla que aterrorizava defesas. Enquanto Leônidas brilhava com sua genialidade, Teixeirinha complementava com regularidade e força de vontade. Essa combinação deu ao tricolor uma das fases mais gloriosas de sua história. As arquibancadas reconheciam esse esforço. Era comum ouvir o nome de Teixeirinha ecoar no meio da massa, não como o craque consagrado pelo talento extravagante, mas como o ídolo do povo, o homem que entregava tudo em campo. Sua relação com a torcida era direta, quase visceral. Ele representava o torcedor que entrava em campo através de sua raça. Nos duelos contra Corinthians e Palmeiras, especialmente nas finais de Campeonato Paulista, Teixeirinha era presença garantida. Muitos relatos da época destacam como sua velocidade pela ponta direita era uma arma decisiva em clássicos que paravam a cidade. Esses jogos, repletos de tensão, tinham em Teixeirinha um símbolo de confiança. O homem que poderia não ser o mais brilhante,
mas dificilmente decepcionava. Ao longo de quase 2 décadas, ele ajudou o São Paulo a se consolidar como uma das maiores forças do Brasil. Foi protagonista de um período em que o clube deixou de ser apenas uma promessa e se tornou realidade, conquistando títulos, respeito e espaço no cenário nacional. Fora dos campos, Teixeirinha mantinha a simplicidade que encantava. Não buscava os holofotes, mas sua história falava por si. Por isso, até hoje, é lembrado como um dos maiores símbolos de lealdade e amor ao clube. Em 17 de agosto de 1999, Teixeirinha nos deixou, mas sua história segue viva. Ele permanece imortal, não apenas pelos gols e conquistas, mas pela forma como representou o São Paulo. Sua trajetória é lembrada como um exemplo de lealdade, disciplina e amor ao clube. E você, torcedor tricolor, já conhecia toda essa jornada? Deixe seu comentário e compartilhe para que mais São Paulinos saibam quem foi Teixeirinha, o ponta incansável, o ídolo de gerações, o dono do armário número 1, o maior campeão paulista do clube, um verdadeiro gigante do tricolor que seguirá eterno em nossa memória.